Fala aí, nação tricolor! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. Traga atualizações para vocês do Mercadão da Bola do Tricolor. Vamos ver quem chega e quem sai do São Paulo e também essas últimas polêmicas. Então vamos ver essas últimas notícias e em breve eu estou de volta para comentar. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Quero falar agora sobre o São Paulo e o risco de o tricolor perder Marcos Antônio para o Flamengo. Nas últimas horas, o paparazzo rubro-negro que cobre o Flamengo afirmou que Marcos Antônio interessa ao Fla. O torcedor de São Paulo já deve ter começado a ficar desesperado. Afinal de contas, o Marcos Antônio ainda não é jogador em definitivo do São Paulo. Ele pertence a Lazio e está emprestado até junho de 2026. Antes de gravar o vídeo, eu conversei com o Rui Costa, diretor de futebol do tricolor, e perguntei: se o Flamengo quiser fazer proposta, São Paulo pode tomar um chapéu e ficar sem o jogador e também sem o dinheiro? Rui me assegurou que o acordo entre São Paulo e Lazio prevê a compra obrigatória do atleta. Então, para que o Flamengo negocie o Marcos Antônio, há necessidade de entrar em contato e fazer o acordo com o tricolor. Operação fechada em 4 milhões de euros, que serão pagos ao longo de 3 temporadas. O negócio está previsto para junho, mas é definitivo. Então, o torcedor do São Paulo não deve ficar preocupado com a possibilidade de perder o Marcos Antônio sem nem sequer ser ressarcido. O tricolor também sabe que o Marcos Antônio é observado pelo Flamengo há bastante tempo. Quando o São Paulo fecha com o Marcos Antônio, o Flamengo era o principal concorrente pela contratação do jogador. E essa especulação de Marcos Antônio no Fla tem a ver com a possibilidade de cirurgia do Saul, que desde que chegou ao Flamengo tem problemas físicos e essa cirurgia pode afastá-lo dos campos por 4 meses, além da questão do De La Cruz, jogador super importante, mas que convive com problemas crônicos nos 2 joelhos e também não se descarta a chance de ele ser negociado. Savarino pode parar no Corinthians, rapaz. Aí vai ser mais um desabafo do que propriamente algo mais informativo. Foi informação lá do Pedro Ramiro, inclusive um colega que eu já fiz transmissão com o Pedro Ramiro. Faz um ótimo trabalho lá cobrindo o Corinthians e outros clubes também. O Savarino pode parar no Corinthians numa troca, né? O Corinthians teria conversas ali para a contratação do atacante, meia, que chegou a ser conversado no São Paulo, só que ele mesmo não quis. E aí, meu irmão, vai ser um desabafo aqui. Se o São Paulo fez todo esse esforço, fez toda essa novela para contratar o Savarino, e a alegação do Savarino foi que os seus familiares estavam satisfeitos no Rio de Janeiro, por isso não haveria uma troca. E aí agora, entrar o Corinthians e conseguir a contratação vai provar mais uma vez um cenário de muita incompetência dessa gestão. Né? Não só no mercado, mas também por contexto. Né? O jogador hoje, qualquer jogador hoje do futebol brasileiro, quiçá também, se olha um pouquinho as últimas notícias, vai olhar para um cenário deste clube, um clube realmente com diversos problemas. Então fica difícil qualquer possibilidade de um atleta apostar no projeto. Qualquer projeto para o atleta, em qualquer outro cenário, em qualquer outro contexto, vai ser melhor. Então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, porque se o São Paulo, depois de tentar tudo, oferecer aumento, priorizar o atleta, ficar semanas conversando, tentando convencê-lo a sair do Rio de Janeiro e vir para São Paulo, não rolando, e agora entra o Corinthians na parada, e aí ele topasse, ele vai jogar no rival, aí vai ser mais um, né? O Marlon Freitas acabou indo pro Palmeiras, daqui a pouco falta o Vitinho ir pro Santos. Aí vai provar um contexto de tamanha incompetência do São Paulo. Eu sei que são negócios diferentes, complexos, são projetos, são diferenças, mas acho que quando você tem um ambiente saudável, profissional e, enfim, acho que você consegue fazer algumas negociações. O São Paulo tem demonstrado que não vai conseguir. O que você acha disso tudo? Você acha que o Savarino vai pro rival, rapaz? Eu não vou entender isso aí muito bem, não. Para fechar, Vitinho, lateral direito do Botafogo, não deve sair do Botafogo, tá? Eu vou me aventurar um pouquinho na informação que foi dada lá pelo canal do TF, que faz um ótimo trabalho, um parceiro lá, trabalhando bastante, né, com essa troca São Paulo e Botafogo. Ele tem noticiado também várias coisas. E aí, na informação dele, e aí foi corroborado, eu conversei com o pessoal que trabalha com o Vitinho, de que eles receberam essa sinalização de que o Anselmi, que é o novo técnico do Botafogo, conta
com o lateral direito para a temporada. O Anselmi, assim como o Crespo, como outros técnicos, tem a sua equipe de scout, equipe que trabalha ali, vê outros jogos, que monitora jogadores, e o Vitinho é muito bem avaliado pela comissão técnica do Anselmi, então é um nome que o São Paulo vai tentar ainda, tá? O São Paulo não jogou totalmente a toalha, a expectativa é depois da virada do ano, o São Paulo entrar em contato direto com o Vitinho para tentar alguma negociação, para tentar convencê-lo a sair do Rio de Janeiro e jogar no São Paulo Futebol Clube, mas em um primeiro momento o Anselmi, que é o novo técnico lá do Botafogo, conta com o lateral direito e não pretende se desfazer do atleta. Lembrando que também a gente já conversou de que outras equipes estão de olho na situação do Vitinho, Atlético Mineiro, Cruzeiro, o Grêmio chegou a realizar uma sondagem também, tem equipes de fora também que podem conseguir a sua contratação. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos para entender esse cenário, mas fato é, cada vez mais o São Paulo está tendo dificuldades no mercado de convencer jogadores, de oferecer projetos, só realmente jogadores que não é um São Paulo como um sonho, porque o São Paulo é um sonho para vários atletas, mas Danielzinho, Carlos Coronel foram oportunidades de mercado que apareceram ali sem uma competitividade. Hoje o São Paulo não tem poder de barganha, não consegue chegar na mesa e falar, ó, vem para cá. Tá muito difícil. Ferrarese top 3 de algumas estatísticas do Brasileirão pelo SofaScore. Acham necessário emprestá-lo para trazer o Ávila também por empréstimo? Barberagem total. Eu até fiz lá um fica-vai. Eu falei, eu ficaria com ele, mas já que se ele vai, tem que ficar outro, ou Tolói, ou sei lá quem, alguém tem que ficar. Eu acho um bom zagueiro, não teve um ano muito bem, não teve um ano bom não, teve um ano ok, sobretudo teve alguns jogos importantes que ele falhou, mas é jovem, sei lá, o que você acha, Arnaldo? Assim, vamos lá, o Ferrarese, São Paulo fez uma loucura, aliás, com o Casares intermediando com o Grupo City para contratar o Ferrarese. Custou uma bala, fez um monte de coisa, etc. e tal. Aí, com a negociação do Nestor para o Bahia, acabou aniquilando a dívida que ele tinha com o Grupo City pelo Ferrarese. Assim que ele conseguiu adquirir o Ferrarese 100%, ele está negociando com o Botafogo. Eu acho o Ferrarese um bom jogador. Para mim, é um zagueiro que erra demais. Né? Ele é um bom jogador, mas é um zagueiro que falha demais. Eu não gosto de zagueiro que falha demais. Falha muitas vezes. Se fosse por exemplo, o Ávila, eu acho um ótimo jogador. Esse do Fortaleza, do Ajax. Acho difícil o São Paulo contratar. Agora, só faria sentido a saída do Ferrarese se for um bom negócio para o São Paulo e o São Paulo tiver um outro zagueiro, tipo o Ávila. Aí poderia fazer sentido. Perder o Ferrarese para um time que está cheio de problema também para pagar o Botafogo, eu só faria essa transação se o Botafogo pagasse à vista e o São Paulo pudesse trazer um outro jogador como o Ávila, que eu acho muito bom jogador. Eriksen, fala. Desculpa, o Luca Bob propõe uma pergunta a nós e ao chat. Em 2026, qual presente vocês prefeririam? Título brasileiro ou saída imediata do Casares? Espera aí, né, Luca? Título brasileiro é tão... Título Cara, brasileiro. eu estava fazendo uma conta, acho que nos últimos 16 campeonatos brasileiros, 16, desde que o São Paulo foi campeão pela última vez, o São Paulo, desses 16, em 4, ele esteve ali entre os 4 primeiros, tal. Não chegou a disputar exatamente o título. Talvez em 2014, um pouco com o Diniz, mas, cara, olha, título brasileiro tá dificílimo. Tá difícil. Todo mundo quer sair de imediato, ele tá pegando... tem um monte de gente no chat, sair de imediato. Eu tô falando, a única ponto... O Casares conseguiu uma coisa que parecia impossível ao longo do ano. Ele conseguiu unir a torcida em torno de um objetivo só. Porque no meio do caminho teve Zubeldia contra Zubeldia, favor ou contra, abandonar a Copa do Brasil ou não abandonar, enfim, teve tudo. O Ferrarese é bom, o Ferrarese é ruim, o Arboleda tem que ficar, o Luciano é bom, é craque ou não é craque. Tudo isso a torcida ficou dividida. Nessa questão do Casares, a torcida está absolutamente unida. Eriksen, tem 2 diferenças no Corinthians que fazem a diferença. 1, a torcida organizada não está comprada. 2, ainda tem setor popular. Então, vamos lá, Eriksen. Eu não sei se a torcida está comprada, mas que a torcida joga o jogo político, mesmo a Gaviões, é assim. E a questão do setor popular, o São Paulo até tinha,
E a Gaviões tem a Gaviões, as organizadas do Corinthians, têm os mesmos privilégios das torcidas do São Paulo. Na final da Copa do Brasil no Maracanã só tinha ingresso para organizado. Isso. Só que o corintiano tem uma compreensão diferente dessa. Isso. Ele entende que a organizada o representa, de fato, e é a linha de frente. E não teve chiadeira por conta disso, ou grande chiadeira, né? Léo Martins, vocês estão vendo o movimento Unfollow Casares? Sim, né? Tá perdendo muitos seguidores no Instagram. O tricolor na mochila tá liderando. É bem interessante isso, né? Porque Curioso. Como o Casares se alimenta muito das redes sociais, é um bom protesto esse. Júnior Nunes, com essa bagunça que dá, a diretoria toma frente das negociações de jogadores? Quem da diretoria toma frente? É o Rui Costa. Rui Costa. Só ele. Aí tem uma questão, né? Se o Casares cai, ele não cai também, o Rui Costa? O cara vai ficar lá? Não necessariamente. É aquilo. Ele é um executivo de futebol profissional. Caiu o Melo, ficou o Fabinho Soldado. Né? Por isso é o exemplo. Não cai, não é estatutário. Não, solidariedade, não sei. Enfim. Não necessariamente. Ele é um profissional. Não, ele é um. Não, seria o pior para o São Paulo se ele caísse nesse momento. Né? Se ele Caio saísse. Banduque, caso o Casares caia, o orçamento seria revisto? Não, né? Tá aprovado já. Né? Não, e isso também é uma coisa bom ponto. Quem fez essa pergunta? Passou aí, passou aqui, mas pode falar, responda. Bom, essa é uma boa pergunta, porque o orçamento 2026, a reprovação dele seria um ato mais político do que técnico, na minha visão. Exatamente. Não é um orçamento, como eu diria, incumprível. Ele é um orçamento desafiador, mas não é um descalabro o orçamento. É um orçamento que não arrebenta o clube, em tese, se cumprido for. Então, ele pode ser uma guia. Eu acho que a reprovação seria um ato político. A gente não vai... Nada que esse governo colocar agora, a gente vai aprovar. Poderia ser uma linha. Mas o que acontece? O São Paulo continua. É isso, cara. O Corinthians continuou. Se o Casares cair, alguém vai assumir, vai ter jogo, e vai ter orçamento, e vai ter caixa, e vai ter receita, e vai ter despesa. Não começa do zero. Né? E o orçamento é uma espécie de guia para a temporada. De novo, essa para mim é a grande questão, a caixa preta do governo Casares. São duas, na minha visão, né? Os contratos longuíssimos, e isso aconteceria mesmo se ele permanecesse no poder, certo? Até o final do ano, porque os contratos todos vão até 2030, essa é uma caixa preta. A segunda como está a atual situação financeira do São Paulo realmente? Uhum. O São Paulo ficou mais governável depois desse ano, com a questão do FIDIC, com o estancamento. O FIDIC é um ponto, né? Como é que está o FIDIC? Está funcionando? Exato. Não está recebendo grana? Que também independeria do Casares, da figura do Casares. Não é assim, que sai o presidente, tudo que ele fez, anula as assinaturas. Não é assim. Inclusive do contrato de patrocínio que ele tem até 2030. Pois é. Né? Então, eu acho que se o Casares sair imediatamente e a situação do São Paulo tiver melhorado um pouco de um ano para cá, financeiramente falando, para quem quer que seja que assuma, já é uma notícia melhor. Né? É isso que eu tô. Que foi diferente do Melo, no Corinthians. O Melo saiu, ele arrebentou o que faltava arrebentar no Corinthians. Uhum. Né? Ele jogou tudo ou nada. Né? É um pouco diferente, me parece, nessa situação. Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E a gente falou aqui ontem no canal que o São Paulo sofreu 49 lesões no ano de 2025, mas mesmo assim não lidera esse ranking. O Botafogo aparece em primeiro, com 55 lesões. Em segundo aparece o Fortaleza com 53. Em terceiro, o Internacional com 50. Em quarto, Vitória também com 50. Em quinto, o Grêmio com 49. Em sexto, São Paulo também com 49. Em sétimo, Bragantino. Em oitavo, Fluminense, os dois com 44. Em nono, Corinthians com 43.
Em 10º, o Sport com 40. Por outro lado, nas últimas 10 temporadas, entre 2016 a 2025, o São Paulo lidera esse ranking com 483 lesões. Em segundo aparece o Grêmio, com 457. Em terceiro, o Corinthians, com 431. Em quarto, o Botafogo, com 428. Em quinto, o Internacional, com 414. Em sexto, o Fluminense, com 387. Em sétimo, o Santos, com 371. Em oitavo, o Atlético Paranaense, com 359. Em nono, o Atlético Mineiro, com 350. Em décimo, o Cruzeiro, com 337. E por que eu estou falando tanto de lesões aqui no canal? É que o São Paulo precisa parar de trazer tantos jogadores veteranos. Olha o Luiz Gustavo, por exemplo, ganhava 700 mil por mês. O Oscar, 1,5 milhão, fora o valor da patrocinadora. O Wendel ganha 1 milhão. Rafael Tolói, quase 1 milhão. Lucas Moura, 1,8 milhão. E a maioria desses jogadores praticamente não jogou na temporada. Aí eu vejo alguns torcedores pedindo a volta de James Rodrigues no São Paulo. Só pode estar de brincadeira. O São Paulo tem que parar de trazer esses jogadores livres no mercado, que ganham um alto salário, direito de imagem, mais luvas, e no final não compensa, porque precisa depois vender os garotos promissores da base, como o Lucas Ferreira, o Matheus Alves, o William Gomes, o Henrique Carmo, a preço de banana, para boa parte desse dinheiro pagar o salário desses veteranos. Na minha visão, como eu sempre falo aqui no canal, o São Paulo precisa investir mais na base ou trazer jogadores mais jovens, nem que seja por empréstimo, como o Marcos Antônio, por exemplo. Aí se der certo, compra o jogador. E sobre esse impeachment do Júlio Casares, eu espero que aconteça, mas também eu espero que esses conselheiros sejam mais cobrados, porque do que adianta a gente ficar pedindo fora Júlio Casares, fora Rui Costa, fora não sei quem, sendo que chega a próxima eleição e um indicado até do Júlio Casares ou algum amiguinho deles se torna o próximo presidente do São Paulo. Então esses conselheiros têm que votar certo, senão nada vai mudar. Aí o pior presidente da história do São Paulo era o Leco, agora é o Júlio Casares, aí daqui 2 ou 3 anos vai ser o próximo. Então ou o São Paulo se profissionaliza de vez, ou vai ter sim que virar uma SAF. O problema é que a gente olha para o lado e vê Palmeiras e Flamengo, que nem são SAF, dominando o futebol brasileiro. Aí fica uma dúvida, será que se o São Paulo não se profissionalizar, daqui 2 ou 3 anos, não consegue disputar de igual para igual com o Palmeiras e Flamengo? Só que aí a gente começa a olhar para fora de campo e ver essas polêmicas todas e fica difícil de acreditar. E sobre esse empréstimo do Mailton para o Fortaleza, eu vi muitos torcedores questionando, mas eu acho sim um bom negócio, até porque ele não vinha rendendo muito com a camisa do São Paulo e o tricolor não vendeu, apenas emprestou. Se ele voltar a jogar bem na Série B, pode voltar a jogar pelo São Paulo, até porque no momento o São Paulo busca outro lateral direito, que pode ser o Vitinho do Botafogo, mas realmente não acredito que essa negociação vai acontecer, até porque há muito tempo se fala, o São Paulo vai emprestar o Pablo Maia, o Rodriguinho e o Ferrarese para o Botafogo e vai pegar o Marlon Freitas, que agora foi para o Palmeiras, o Savarino e o Vitinho ou Joaquim Correia. Mas não deve acontecer essa troca, né, galera? E que nem eu sempre falo aqui no canal, se não rolar uma troca, não compensa o São Paulo emprestar de graça o Ferrarese, até porque o Crespo joga com 3 zagueiros e o Ferrarese é assim um bom zagueiro, além de fazer a lateral direita. Então se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!